roteiro aqui para tentar me organizar, senão a gente acaba não abordando tudo que a gente quer abordar. Interessante, né? Na minha frente eu tenho 2 pedaços de giz. Claro que eu não coloquei isso aí à toa. Minha preocupação é o seguinte: eu sei que o giz existe, pelo menos eu acredito, porque ela tem uma existência material. Na verdade, se eu sair da sala, o giz vai continuar aqui. Se eu apagar a luz, eu vejo cores nesse giz, inclusive, mas o giz vai continuar aqui. Ele independe da minha presença para existir. É um objeto material, algo que existe materialmente. Eu vejo a cor do giz. A cor é um objeto que já depende da minha presença, que na verdade a gente chama a cor de objeto físico-fisiológico. Se eu mudar a luz, eu mudo a cor. Esse giz que vejo amarelo, ele é amarelo porque eu decodifico o giz como amarelo. Ser amarelo é uma característica do objeto ligada à cor e à minha sensibilidade de percepção. Então, estou diante de olhando para ele, 2 tipos de existência. Uma existência material, o giz em si, outra existência físico-fisiológica, a cor do giz. Minha pergunta é o seguinte: qual a natureza do objeto matemático? O 2 você vê, você sente, ele tem existência material? Essa pergunta eu me fiz durante um bom tempo, tá? Que era uma preocupação séria. Tá? Como é que eu acesso o objeto matemático? Na verdade, todo objeto matemático tem uma natureza chamada objeto do conhecimento. Um objeto do conhecimento não tem existência material, não tem existência físico-fisiológica. O objeto do conhecimento só se permite acessar por suas representações. Você só sabe que um objeto matemático existe porque você representa. A representação te dá o acesso ao objeto. Por que eu estou chamando a atenção disso? Nossa abordagem de hoje vai ser função quadrática. A função quadrática, a função em particular, ela apresenta uma série de formas de representação. Tá? Repara uma coisa. Se o objeto matemático ele só se permite acessar por suas representações, esse objeto, cada representação que você fizer, te permite iluminar um aspecto desse objeto. A função. Se eu represento função, por exemplo, através de uma tabela de x contra y, eu ilumino uma parte desse objeto. Se eu represento a função como de forma analítica, y igual a alguma coisa, eu represento outra, eu ilumino uma outra parte dessa função, desse objeto matemático. Se eu apresento o gráfico, eu ilumino uma terceira parte desse objeto. Cada representação é como se você fizesse uma viagem em torno do objeto matemático. No processo de ensino-aprendizagem, um dos grandes segredos para se conseguir construir um objeto, para fazer que a pessoa consiga gerar o objeto, é trabalhar com as mais diversas representações desse objeto, tá? E passar de uma representação para outra. Diversas representações e conversões de uma representação em outra, que é o que vai, na verdade, caracterizar todas as representações, nós estamos diante de um mesmo objeto, faz com que você faça uma viagem em torno desse objeto e construa o objeto.
Quando a gente trabalha com função, com frequência a gente faz isso. Tá? Mas nem sempre a gente tem clareza da importância das diversas representações. Tá? O gráfico é importante, a forma analítica é importante, dentro da própria forma analítica que nós vamos fazer isso, vai ser isso que vai costurar, apresentar diversas representações para a função quadrática, formas de abordar a função quadrática, que vai costurar nosso trabalho aqui. Você tem mais de uma forma de apresentar a função quadrática, forma canônica, a tradicional, que é ax ao quadrado mais bx mais y, tá certo? Cada uma delas ilumina uma parte do objeto e faz com que quem estiver abordando consiga construir esse objeto. A gente trabalha hoje em dia com a matemática, é uma coisa tão presente na vida. Matemática elementar. Ninguém passa ali na esquina e encontra com uma função quadrática. Você não usa normalmente função quadrática para comprar alguma coisa no dia a dia. Mas eu conheci na vida uma série de pessoas, muita gente, tá? Quando eu era mais novo. Hoje está mais difícil de encontrar, mas era muito comum você encontrar pessoas analfabetas. Agora, alguém que não soubesse ver número, quem não sabe ver número, no nosso mundo não vive. Então, você acha que a coisa mais natural do mundo, por exemplo, o 2. O 2 não é uma coisa tão simples de entender, não, cara. O 0. Qualquer criança sabe o que é 0. Cuidado. Esses objetos são objetos de conhecimento, eles são construídos a partir de representações. Tá? O 0 não tem algarismo romano. Tá? Os romanos tinham um império que dominava praticamente todo mundo conhecido, não usavam o 0. 0 é uma criação. Tá certo? Os objetos matemáticos eles têm uma característica muito especial, que essa característica tem que ser respeitada na hora que a gente está trabalhando com eles, porque é exatamente o que vai permitir com que se perceba a existência desse objeto. Número real existe? Raiz quadrada de 2 existe? Tá? Inclusive, uma vez eu perguntei, está aí sentados, como eu estava preocupado com essa questão do objeto matemático, se existia alguma coisa do mundo real que fosse um número caracterizado pelos axiomas que montam o corpo ordenado completo. Aí, era o Vieira que estava aqui, me respondeu uma coisa assim, eu te respondi isso assim que você me disser o que é o mundo real. Né? A representação número real, na verdade, a pergunta, por exemplo, existe um único conjunto chamado de conjunto de números reais? Se existe algum objeto que é o número real, ele se permite acessar por aquela sequência de axiomas que caracterizam o corpo ordenado completo, dois conjuntos que obedeçam àqueles axiomas têm a mesma natureza. Eles são tratados como isomorfos. Certo? A construção do objeto é um grande segredo. Como é que a gente faz isso em escola, com função do segundo grau? Vamos lá. Terminou uma função do primeiro grau. Tá? Primeiro a gente começa a falar em função, né? Professor. Função, que é a função de tacada você começa a apresentar. Função como pares ordenados, função como diagrama de seta, tá? Conjunto de partida, conjunto de chegada, tabela, começa a montar tabela, depois a gente dá um pulinho em algumas aplicações para funções, dá umas representações de funções. Depois que a gente trabalha um bocado com função, chega a definir função, é uma relação que tem como característica todos os elementos do conjunto de partidos estão relacionados, e cada elemento parte apenas de uma seta, ou só tem uma imagem, a gente começa a fechar o estudo de função. Aí a gente faz função do primeiro grau, ou função afim. Tá? Função polinômio do primeiro grau ou função afim. Nesse momento a gente já está com a expressão analítica, que é uma grande barato nó, isso é igual a x mais b. Aí começa a montar uma tabela, dá alguns exercícios, monta a reta, dá algumas características, inclinação, etc, etc. Terminou, vai para a função quadrática. Função quadrática, que é nosso foco, normalmente, eu acredito que vocês comecem assim, começam com alguns exemplos, alguns problemas que envolvam função quadrática, antes de falar que você vai abordar na função quadrática. Depois que você apresenta alguns problemas, aí caem expressões analíticas, área, perímetro, cai algumas expressões analíticas, você vai para o quadro e escreve a definição. Provavelmente, vê se eu estou falando besteira, a definição
que é apresentada é: considere A, B, C números reais, A diferente de zero. Já vimos função do primeiro grau. Então, esse tipo de representação ele conhece. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com A diferente de zero. Tá certo? Aí, provavelmente, qual é o próximo passo? Começa a dar alguns exemplos e perguntar quem é A, quem é B e quem é C. Na verdade, fica parecido com o que se faz quando se estuda equação do segundo grau. Tá? Representa A, B e C. Depois, alguns, que é outra forma, repara que essa forma de representar tem algo de interessante. Ele quase remonta a tabela, porque você chama f de 1, f de 2, f de menos 1, ou seja, para cada x que você escolhe, você faz o cálculo e obtém o valor da função. Tá certo? Mas tem uma outra forma de representar que, em termos de ensino médio, nem é tão comum, mas já traz uma outra forma de encarar a brincadeira, que é escrever a função quadrática dessa forma aqui. É a mesma coisa? É outra forma de representação. O mestre Elon falava que preparar uma aula é escolher as notações. Tá? Preparar uma aula e escolher a notação é a mesma coisa que preparar uma aula é determinar quais os aspectos do objeto que serão destacados na aula. Tá? Aqui, por exemplo, apresenta uma coisa que essa não apresenta. Ele diz quem é o conjunto de partida, diz quem é o conjunto de chegada, tá certo? Quem é o domínio, quem é o contradomínio, e estabelece que para cada elemento do conjunto de partida, ele é transformado em ax ao quadrado mais bx mais c. Tem uma forma de representação também de função que a gente usa, vocês devem usar, que é máquinas de transformações, entra tanto, sai tanto, que é muito boa para quando se vai trabalhar com composição de funções. Se encaixa uma máquina na outra, tá? São aspectos distintos. Tá, depois disso aqui, possivelmente vocês partem para traçar alguns gráficos, que daí já vira um certo chute. Tá? Certo chute pelo seguinte, você monta alguns... Primeiro que a gente rouba. Por que a gente rouba? Porque a gente escolhe os valores de x de forma que dê para montar uma coisa parecida com uma parábola. Se você escolher indevidamente, vai ficar algo parecido com uma reta. Tá? Ou não vai conseguir montar no gráfico. Então, você dá uma roubada, porque você já sabe qual é o resultado. Vamos traçar essa aqui, como se você estivesse tirando da cabeça algo na hora. Você já está com a coisa na cabeça montada, vai escolher onde a parábola vai cortar o eixo do x e o eixo do y. Primeiro roubo. Tá? Mas vale. Tá? É por isso que a gente é professor. Tá? A gente já sabe o que, vai rolar. Está jogando xadrez com os lances da frente. Segundo roubo. Segundo roubo é o seguinte, a gente monta um monte de pontos, tá? Normalmente 5, faz na mão. Eu trouxe aqui no PowerPoint depois para a gente brincar. Eu vou montar umas tabelas no PowerPoint para a gente montar. E aí você une os pontinhos. Aí é roubo feio. Tá? É roubo feio porque você não tem a menor ideia se os valores que se encontram entre um ponto e outro vão obedecer àquela linha. Tá? Mas aí, se você começar a aumentar o número de pontos, se você começar, você não começa. Normalmente você traça sem traçar e outra. Você pode traçar 1000 pontos. Tem um ali que pula da curva. Você não sabe se isso acontece. Tá? Então, isso não é suficiente para garantir. Mas é válido. Tá? É válido. Tá? Uma outra forma que a gente pode pensar é apresentar ela assim. Ó. Quer ver? F de x. Se x for 0, f de x é c. Tá certo? Se x for diferente de 0, eu posso colocar ax ao quadrado em evidência. Se eu colocar ax ao quadrado em evidência, dentro do parênteses eu vou ficar com 1 mais b sobre ax mais c sobre ax ao quadrado. Agora, essa forma aqui eu só posso representar se x diferente de 0. Se x igual a 0 dá c. Tá certo? Senão eu tenho um denominador ali que não vai me permitir. Agora me conta uma coisa.
que tem de interessante nisso aqui? Sem traçar o gráfico, tá? Eu sei que essa função, quando x assume valores muito grandes, positivamente, ou muito pequenos, negativamente, ou seja, quando x assume valores com módulos muito grandes, isso aqui vai cada vez mais se aproximar de zero. Tá certo? Isso se aproxima de zero. Isso aqui, cada vez mais, vai se aproximar de zero. O que significa que essa expressão toda aqui vai se aproximar de zero, de 1. De 1. Tá certo? Ou seja, para valores muito grandes, quem comanda os valores da função é o ax ao quadrado. Ou seja, para valores muito grandes de x, a função assume, como x ao quadrado é sempre positivo, a função assume sempre o valor de a. Grandes em módulo. Tá? Tá certo? Interessante. Tem outra forma de representar? Tem. Tem. Eu posso representar a função na forma canônica. Não vou desenvolver a forma canônica toda não, porque acho que todo mundo aqui já deve ter visto isso ser feito. Uma forma canônica basicamente é pegar o ax ao quadrado mais bx mais c, coloca-se o a em evidência, e aqui dentro fica x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a. Agora tem que completar quadrado aqui, isso dá a, que multiplica x ao quadrado. Aqui eu vou colocar mais 2 vezes b sobre 2a. X, está legal não? Multipliquei e dividi por b. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Estou falando besteira? Tá legal? Só que é o seguinte, eu somei, aqui eu posso fazer sem medo, aqui eu somei um elemento, para não embolar o meio de campo, ou seja, alterar o valor da expressão, vou subtrair o mesmo elemento. O que significa que na expressão eu somei zero. Tá legal ou não? Desenvolve isso aí. O que vai ter? Ó, isso aqui vai dar x ao quadrado, vai dar a, que multiplica x ao quadrado, ó, vou colocar assim. Vou colocar assim, x mais b sobre 2a ao quadrado menos, aí quando eu fizer isso aqui eu vou multiplicar por... colocar aqui multiplicar em cima e embaixo por 4a. Quando eu multiplicar em cima por 4a, aparece algo que a gente conhece que é o 4ac em cima, e embaixo 4a ao quadrado. 4a ao quadrado eu vou poder somar com isso aqui, eu vou ficar com menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a ao quadrado. Tá certo? Ou seja, eu vou ficar com... Deixar assim mesmo, menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a ao quadrado. E daqui sai a forma canônica. Isso vai me dar que f de x é igual a distributiva ali, que multiplica x. Essa é uma representação da função, é outra forma de ver esse objeto. Nós estamos, nessas que eu estou apresentando aqui, nós estamos, quando eu multiplicar por a, esse quadrado some. Colocando o menos na frente, vê se está legal. É menos b ao quadrado, menos 4ac, b ao quadrado, menos 4ac, sobre 4a. Tá certo? Ou seja, deixa eu reescrever para ficar bonitinho da forma que... Chamando lá em cima de delta, que a gente está acostumado com esse troço também, b sobre 2a ao quadrado, menos delta sobre 4a. Essa forma de representar a função, ela traz uma série de vantagens. Tá? Deixa eu falar uma outra coisa sobre o que a gente faz em sala de aula.
Primeiro, vamos deixar claro uma coisa. O que se faz exatamente, não há fórmula para o que vai ser feito numa sala de aula. Tá legal? Falar assim, não, faça isso que vai dar certo. Se eu falar isso, vocês vão descobrir que eu nunca dei aula, né? Porque qualquer um que já deu aula sabe que você faz uma coisa numa sala, é uma maravilha. Você vai para a sala do lado, da mesma escola, faz a mesma coisa e dá tudo errado. Tá? Observação, isso não é verdade sempre. Com frequência dá tudo certo ou tudo errado nas duas. Mas, tá certo? Ou dá tudo errado de vez, porque você cometeu, a proposta não foi boa, ou dá tudo certo. Mas já aconteceu diversas vezes. Estou na mesma escola, mesmo grupo social, mesmo tipo de aluno, classe, aplico numa sala dá certo, aplico na outra, da mesma escola dá errado. Então, qual a fórmula para ensinar? Não existe. Tá? Isso depende, inclusive, da personalidade de cada professor. Tá certo? O que um professor faz em sala de aula, nem sempre você pode fazer. E o que você faz, nem sempre um outro professor pode fazer. Porque depende da personalidade, da forma com que ele aborda, do tipo de relacionamento que ele tem com o aluno. Agora, a gente tem algumas coisas que a gente sabe que por tradição dá certo, por tradição está errada. Eu estou falando pelo seguinte. Uma das coisas que a gente faz com frequência, é dar de presente alguns resultados. De início, isso deve ser evitado ao máximo. Por exemplo, quer ver, semelhante ao que a gente está fazendo aqui, que eu acho que a maior parte da galera que está aqui, se não faz sempre, pelo menos alguma vez já fez, é dar a fórmula de resolução da equação do segundo grau. É ideal você conseguir demonstrar aquela fórmula. Como é que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar na função, pensando em oitava série, que está ligado a isso aqui. Eu gosto de trabalhar, eu pego uma equação, sem letra, uma equação mesmo, x ao quadrado menos 5x mais 6. Completo o quadrado e chego à solução dela sem apresentar fórmula nenhuma. Eu faço isso umas 3, 4 vezes. Tá? Faço isso umas 3, 4 vezes e mostro que é possível chegar à solução, não estou usando fórmula nenhuma. Depois eu pego uma ax ao quadrado mais bx mais c e faço o que eu fiz nas outras, chegando à expressão. Quando eu chego à expressão, maravilha! Agora eu vou usar isso direto porque eu descobri uma fórmula. Ele até percebe o que é uma fórmula. Isso que eu estou falando é o ideal. Tá certo? Como também é ideal, porque essa é a passagem, eu consegui mostrar que eu saio dessa expressão, que é essa aqui, e através de transformações que nós já aprendemos desde séries anteriores, que essas transformações geram expressões equivalentes. Por quê? Porque eu posso caminhar daqui para cá e daqui para cá, tá certo? Eu chego à expressão que eu quero. Tá? Isso garante que essa forma de representação do objeto e essa são equivalentes, ou seja, são formas distintas de representação do mesmo objeto. Eu estou iluminando aspectos diferentes desse objeto. Tá certo? E aqui já começa uma coisa. Se eu chego aqui, o ideal para mim é fazer essa passagem com calma que seja, mas que se faça, porque aqui, primeiro, eu não vou dar de presente o menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, sem dizer por que eles apareceram. Defesa minha de uma coisa, eu prefiro dar, às vezes, de presente um objeto, falar que alguma coisa funciona, do que fazer errado para tentar justificar. Porque se você ensina algo abordando o objeto, aquele elemento de forma incorreta, depois lá na frente você vai ter 2 trabalhos. Fazer o aluno esquecer o que ele aprendeu errado para depois ter que aprender o certo. Então, com frequência, segura aí que depois eu falo que isso vai dar, sei lá, você vai precisar de um limite, numa sequência, limite numa PA, falar que isso vai dar certo, mais à frente eu falo. Ou seja, às vezes é preferível dar de presente. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, você pode fazer o seguinte, vou mostrar que é menos b sobre 2a. Aí você vai lá, monta as duas, acha as duas raízes, né, e pega o ponto do meio.
Tá certo? Soma as duas, divide por 2, bateu aqui. Você tem dois problemas. Como é que você está garantindo que o ponto central é o ponto de máximo ou de mínimo? Você sequer sabe se essa porcaria existe na função. Você primeiro teria que falar, ó, existe um ponto de máximo e existe um ponto de mínimo na função. E agora eu teria que falar que existe um eixo de simetria. Um eixo de simetria, não, porque eu ainda nem falei na parábola. Você vai apelar para a representação visual, que foi chutada em boa parte que você fez a união deles, tá? E vai admitir que aquilo tem um ponto. Outro. Aí a gente faz no ensino médio com frequência, admitir a continuidade sem ter que provar, porque não tem como. Tá certo? Qualquer reta vertical que eu trace, corta a parábola. Corta. Por quê? Porque a função é contínua. Como é que você sabe que é contínua? Porque se você me der um delta maior que zero, eu te entrego um epsilon, você não vai fazer isso com o moleque. Tá certo? Nesse momento é a hora de falar, é contínuo. O que é continuidade? Você desenha, qualquer ponto que eu pego, eu sempre vou encontrar, é uma característica, acredite em mim. Tá? Ah, mas isso está errado. Aspas, tá? Nessa sala também, uma vez assistindo aula com o mestre Elo, ele falou sobre um teorema que está no livro dele, não me lembro qual era o teorema, tá? E começou a usar, falei, vocês concordam com esse teorema? Todo mundo, inclusive eu, né? Concordo, claro, tá? Aí, daqui a pouco ele parou, então quem vem provar? Ninguém levantou, né? Dois motivos, ninguém é maluco de vir aqui provar. Segundo, eu, por exemplo, concordava. Por quê? Porque o mestre falou que estava certo. Está no livro dele. Tá? Isso é a base da matemática? Claro que não. Isso não é ensinar, senão é uma maluquice. Vai decorando aí porque os outros falou. Não é isso matemática. Um dos grandes baratos da matemática, a matemática diferencia a matemática das outras disciplinas, é que tem uma palavrinha espetacular. Que não interessa se você é o gigante sagrado, é o que é. Prove. Prove, a coisa tem que ser provada. Tá certo? Aí você vai lá. Agora, você vai provar tudo que você fala? Cuidado. Inclusive, quando isso aconteceu com ela, ele pagou uma geral para a gente em sala de aula, que era um admissível que as pessoas dissessem. Depois eu escrevi até uma carta para ele. Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, se você parar para pensar, desde pequenininho, a principal forma de construção de verdade que a gente possui chama-se argumento da autoridade. Tá certo? E que a gente usa em sala de aula descaradamente. Tá? Por que eu falo? Porque as primeiras construções de verdade que você tem é a partir de declarações de seus pais. E por que você acredita nos seus pais? Porque eles são as autoridades naquele momento. Você só vai começar a não acreditar na adolescência, que você resolve destruir a autoridade do pai e da mãe e construir sua individualidade. Mas aí você transfere para outro, para aquele grupo de rock, para o grupo social que você faz parte, etc. Mas o argumento da autoridade é muito forte. E o argumento da autoridade não existe em matemática? Existe. Tem hora que você vai apelar para o argumento da autoridade. Me enviaram uma demonstração linda que utiliza, desse tamaninho, utiliza o último teorema de Fermat, ou Fermat-Willis. Tá? Lindo, lindo. Eu vou deixar de usar porque eu não consigo provar o último teorema de Fermat? Sabe quando provavelmente eu vou conseguir reproduzir a prova do último teorema de Fermat? Nunca. Tá certo? Aquilo é um tijolo. Tá? Mas então como é que você usa? Porque toda a comunidade matemática disse que é verdade, que o Willis demonstrou, isso foi publicado, todo mundo aceita como verdadeiro, eu passei a aceitar. E que tipo de argumento é esse? Argumento da autoridade. Tá? Por isso é que eu estou falando, que a função é contínua, porque acredite em mim, que isso, qualquer ponto que você pegue, acredita, isso é um argumento de autoridade. Tá certo? Porque às vezes sai da possibilidade de você explicar. Você não vai explicar a continuidade para valer com rigor para o moleque. Tá certo? Agora, daí a transformar a matemática toda em um argumento de autoridade, você só destruiu a matemática. Porque o que você não faz é a percepção dessas passagens. Você chegou aqui, legal. Agora,
Com essa representação, tiro um monte de coisa que eu não consigo tirar de lá. Primeira coisa que eu tiro. Isso tem máximo e tem mínimo. Tá? Essa função tem valor máximo, valor mínimo. Não preciso apelar para o gráfico. Até agora não precisei apelar para o gráfico. Como é que eu sei disso? Olha, esse valor aqui está elevado ao quadrado. Isso é um número. B sobre 2A é um número, x, não interessa o que eu coloco, está elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, isso ou é zero ou é positivo. Tá certo? Se é zero ou é positivo, o menor valor que isso assume é zero. Só que quando isso for zero, A vezes zero vai dar zero. O que significa que menos B sobre 2A é um ponto crítico dessa função. Que é ou máximo ou mínimo. Aí como é que eu sei se é o máximo ou mínimo? Presta atenção. Presta atenção. Se eu pegar... Aí quando vai acontecer disso aqui ser zero? Menos B sobre 2A. Ou seja, o x do ponto crítico é menos B sobre 2A. O y do ponto crítico é menos delta sobre 4A. E olha, não somei. Aí eu estou tendo rigor matemático e dá para explicar isso para a molecada. Está sendo rigoroso. Tá legal, tá legal. O que mais que eu tenho aqui? Se A for positivo, isso aqui é positivo. Tá certo? Ou seja, eu vou pegar esse valor e somar um valor positivo o tempo todo. O que significa que esse valor aqui é o mínimo. Se A for negativo, isso aqui é negativo. O que significa que A menos delta sobre 4A, eu vou somar um valor negativo. Diminui, o que significa que isso aqui é máximo. E acabo de provar que tem máximo e tem mínimo. E provei que... O que mais que eu provei aí? Ah, como é que se obtém? Em que ponto ocorre aí? O máximo e qual é o valor máximo ou mínimo. Tá certo? Legal, sem argumento da autoridade. Legal. O que mais que eu tenho aqui? Vou fazer uma coisa. Eu vou para o computador para a gente brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho com gráfico? Posso ir lá? Pode sentar? É esse de cá. É. Ó. Função quadrática. Aqui eu fiz só o seguinte, tá? Eu criei um programinha. Deixa eu aumentar isso aqui. Exibição. Tela inteira. Peguei 21 valores, tá? Essa setinha só está indicando quem é o valor central da tabela. Falou? Isso aqui, como Excel, se eu atribuir um valor a... Repare que deu 000, porque na verdade eu construí esse Excel de forma que aqui eu escolho um valor para A. Escolhe o valor para A aí. 284,3, né? 2, vamos lá. 21, olha só, não era para ter tudo isso não, senão vai estourar o gráfico. Mas pode ser. 21, ó. Que função é essa agora? 2, isso é 2x ao quadrado. Tá? E o B? Sei lá, menos 6. E o C? 5. Tá? Então aí os valores. Tá legal? Eu não sei se nesse aqui eu coloquei o... Eu me entendi aqui um pouquinho o programa. Nesse não tem um gráfico. Tá? O Excel tem uma coisa de maravilhoso, dá para trabalhar. Deixa eu falar uma coisa que eu usei bastante em sala de aula. Ele não é programa para fazer plotagem, ele é o programa ideal para você montar tabelas. Tabelas você monta à vontade, faz x contra y direto. Aqui eu apelei e peguei um dos gráficos dele, que não é sistema cartesiano, é um gráfico de distribuição de frequência, e forcei que ele montasse um sistema cartesiano para a gente. Tá? Vou mostrar isso para vocês. É a representação 2. Tá?
Mas ele tem algumas coisas para montar de tabela que é fantástica. Primeiro, Morgado falava que o Excel é a mulher que todo homem sonhou. Porque o Excel descobre nossos desejos, né? Descobre o que a gente quer. Você digita aqui, por exemplo, ó, 3, sei lá, vou andar de 3 em 3, múltiplo de 3, 3, 6, 9. Ele remonta todos os múltiplos de ponta a ponta. Tá certo? Você não precisa digitar, ele já sabe o que você quer. Tá certo? Você só indica, aí sai todo, tá certo? E também dá para fazer com negativo. Vou colocar aqui, sei lá, menos 5, de 2 em 2. Menos 3, menos 1. Digita aqui e aqui. Está lá montado. Nesse quadradinho aqui, está pintado, só você fazer o ESC aqui, sair dele. Na verdade, pegar a página inicial e mudar a cor desse menino. Na verdade, isso aqui está me dando, ó, C3. Quem é C3? C7. C7 é o menos B sobre 2A. Isso aqui é onde ocorre o x do verso, está ocorrendo em 6. Está aqui no meio, está entre esses dois. O valor. Tá certo? Só mudar para a gente gastar muito tempo. Eu tenho que tomar cuidado entre nós aqui, porque se eu não tomar cuidado, a gente vai acabar não dando tempo de falar as coisas, tá? Repara uma coisa, deixa eu ver se aqui tem, o P1 tem o gráfico. Tem, olha só. A rigor, o gráfico é isso aqui, do que eu montei, dos 21 pontos. Tá certo? A gente escolhe para dar certinho, a gente escolheu ali para dar certinho. Tá certo? A gente faz isso aqui. O que é válido? É válido. Tá? O Excel tem um troço de ruim, que eu fiquei mudando. Quando ele não é um programa de plotagem, ele não traça gráfico, se eu mudar os valores, ele sempre coloca esses valores numa tela do mesmo tamanho. Então você não vê grandes variações do gráfico. Tá? Você não aumenta fecha a parábola, abre a parábola, ele não faz isso. Tá? Porque, na verdade, isso não é um gráfico de sistema cartesiano. Né? Ó, se eu desenhar aqui, por exemplo, sei lá, vou colocar 1, chutar, tá? Vou colocar 21, vou colocar, vamos ver se eu faço besteira aqui, 440. Vamos ver como é que ficaram os gráficos. Você identificar que isso aí é uma parábola, dependendo dos valores que eu pego, isso vai ficar bem parecido, tá? Não estou falando que vai ficar uma reta, não. Parecido com uma reta representação. Tá legal? Porque teve uma vez um aluno meu que falou, não, professor, que você pega valor de muito grande, a parábola vira reta. A parábola não vira reta nunca, pelo amor de Deus. Tá certo? Parábola é parábola. Tá? E outra, até o momento a gente não sabe que isso aqui é uma parábola. Tá legal, tá legal. Vamos pensar mais um pouquinho ali na brincadeira. Vou voltar para o quadro, hein? Olha lá. Daqui a pouco eu pego, tem mais um pontinho lá para a gente ver. Se você conseguiu chegar com a molecada a isso aqui, mesmo que na 8ª série ele não tenha visto a demonstração da fórmula de resolução da equação do segundo grau, aqui é hora de demonstrar que aí é mole. O que são os zeros da função? Zeros da função são os pontos, os valores de x que transformam a função em zero, ou seja, que f de x assume o valor zero. Igual isso aqui a zero, você cai na equação do segundo grau, na fórmula de resolução da equação do segundo grau. Tá legal? Tá, caiu na fórmula de equação do segundo grau, você vai ter, não vou fazer isso, tá? Zeros da função, olha, f de x igual a zero, vai me dar, resolve isso aqui, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí você tem, existe um x1, que é menos b,
mais raiz de delta sobre 2A. Existe um x2, que é menos b, menos raiz de delta sobre 2A. Essas são as duas raízes, dependendo do delta, obviamente, a gente sabe disso, tá? Mesmo que ele já tenha visto na oitava série, observar que isso aqui gera a equação de segundo grau é mais uma forma de linkar isso, fazer uma link entre os objetos matemáticos. Essas transformações, para mim, a molecada, eu não preciso falar isso, a equação de segundo grau é um dos momentos que os alunos começam a acreditar que entendem matemática. E é o momento mais traumático que existe, que é exatamente um momento em que ele não sabe matemática. Porque se começa a trabalhar com a equação assim, acha A, acha B, acha C, calcula delta, coloca debaixo do radical, faz esse mais esse dividido por 2, esse menos esse dividido por 2, achei as raízes, sei tudo de matemática. Qualquer coisa que um programa de computador faça, estou exagerando, tá? Não merece ser chamado de conhecimento matemático. Porque você criou um algoritmo fixo. Você não tem que pensar para resolver a brincadeira. Repara que se ele decorou qual a sequência de passos para chegar à solução, isso não significa que ele está entendendo a natureza daquilo que ele está fazendo. E, no entanto, se ele começar a trabalhar convertendo uma forma de representação em outra, linkando pontos da matemática, isso constrói um universo. Vou falar mais uma coisa que é engraçada, tá? Chama isso para ninguém, eu vou falar isso. É engraçado o seguinte, porque eu me chamo de neoplatônico, tá? Muita gente pode querer me bater por eu declarar essa coisa. Por quê? Porque eu acredito que... Neoplatônico por quê? Existe um mundo supra-real onde os objetos matemáticos existem. Por que eu chamo de neoplatônico? Porque esse mundo supra-real ele é sustentado pelas práticas matemáticas. Eu só admito que a matemática existe porque o ser humano existe. Matemática é uma produção humana. Mas nós estamos aqui brincando do que nós vamos chamar de função quadrática, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo, que a gente cria uma matriz de relacionamento e constrói os objetos para que eles tenham significados na nossa mente semelhantes, e esses significados criam uma espécie de mundo psíquico social. Oh, que coisa linda! Onde esses objetos têm natureza. Tá? A nossa prática, nosso dia a dia, constrói um mundo de objetos de conhecimento, tá? Constrói a matemática. A imagem que eu tenho da matemática seria um painel gigantesco, tá? Pintado a 1 milhão de mãos. Cada um trabalha um pedacinho dele. Mas você não pode pintar esse painel da forma que você quer. Aqui eu vou fazer um círculo. Não é assim. Existem regras fixas para você pincelar. E o que você faz na tua universidade, o que você faz no seu ensino médio, o que você está fazendo agora, é estabelecer essas regras, construir esses objetos, para você participar da construção desse painel. E esse painel é social. Esse painel é esse mundo supra-real, onde os objetos existem. E a percepção desse painel se dá pela linkagem. Esse ponto aqui se liga a esse se liga a esse se liga a esse. E essa linkagem se dá pelas transformações das representações dos objetos. Tá? Estou falando bonito, né? Tomara que minha mãe assista a aula. Olha só. Minha mãe de vez em quando assiste a aulas minhas, não entende nada. Mas achou, viu? Valeu a pena. Deixa eu ver aqui. Se eu somar os dois, tá? Primeiro, tá? Esses dois valores x1 e x2 nem sempre existem, mas se eles existirem, nem sempre existe porque depende do delta. Nem sempre existe no conjunto dos números reais. Tá certo? No conjunto complexo vai existir sempre. Então, eu estou trabalhando desde o início admitindo função real. Tá certo? x1 mais x2, soma os dois, mais delta vai desaparecer com menos delta, vai ficar menos 2v sobre 2a. Simplifica em cima e embaixo por 2, eu fico com menos b sobre a. Se eu multiplicar os dois, x1 vezes x2, vai dar quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, vai ficar b ao quadrado menos delta, tá? Substitui o delta por b ao quadrado menos 4ac.
se A sobre 4A ao quadrado, você vai chegar à conclusão que isso é C sobre A. Não vou fazer não, tá? Questão de ganho de tempo, senão daqui a pouco vai dar tempo de fazer grande coisa, tá? Aí você consegue representar essa função de outra forma, tá? Você pode representar isso assim, ó. Se eu pegar a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c e fizer f de x igual a A em evidência, x ao quadrado, mais b sobre ax mais c sobre a, eu consigo escrever f de x como A, que multiplica x ao quadrado, menos x1 mais x2, soma, mais x1 vezes x, mais x1 vezes x2, tá? Que é a nossa tradicional, f de x é igual a A, que multiplica x ao quadrado menos a soma de x mais o produto, soma e produto montado. Tá? Outra forma de enxergar esse objeto. Quais as vantagens que tem? Uma das vantagens que a gente tem nessa aqui, espera, vou fazer isso não. Isso aqui a gente já conhece, vou fazer uma outra brincadeira. Não vou ganhar tempo, porque eu estou vendo que o nosso tempo está correndo, eu quero falar umas coisas com vocês. Se eu usar distributivo aqui, depois de fazer, se eu fizer uma agrupamento, tá? Eu vou acabar chegando a f de x igual a A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Pode verificar que dá isso. Tem uma passadinha aqui que você faz. É uma outra forma de representação. Essa aqui vai trazer algumas vantagens. A vantagem é o seguinte. Isso aqui também só pode ser escrito, tá, se x1 e x2 existirem, tá, dentro do campo dos reais. Tá certo? Dentro do campo complexo, aquilo ali pode ser escrito sempre. Tá? Me conta uma coisa. Eu vou usar essa junto com essa aqui para fazer um estudo de sinais. Só vou no blá 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 por causa de questão de tempo nosso. Falou? Me conta aqui. Se delta for zero, estudo de sinais, eu quero saber o seguinte. Quando a função, quando o f de x vai assumir valores positivos? Repara uma coisa, é claro que ele assume valores positivos quando o gráfico estiver acima do eixo do x, valores negativos quando estiver abaixo do eixo do x. Mas é muito comum a gente limitar o estudo apenas à observação dos gráficos. E aí você está mandando ver um monte de considerações que não foram explicadas. Tá certo? E outra, nada te impede de trabalhar com mais de uma forma de enxergar a brincadeira. Manda no gráfico e vê que está aqui também, essa coisa funciona sem precisar do gráfico. Tá certo? Faz as linkagens entre pontos diferentes de observação. Aqui, por exemplo, se eu tenho isso na mão, se o delta for zero, a gente sabe que tem uma raiz só, o que, que acontece? Se o x for menos b sobre 2a, a função vai assumir o valor zero. Isso aqui vai ser zero. Se x for menos b sobre 2a, isso é zero, zero vezes, isso aqui sumiu, não existe, por enquanto não existe. Menos b sobre 2a, isso dá zero ao quadrado, dá zero, vezes a dá zero. E se o x for diferente de zero? Se x for diferente de zero, x mais b sobre 2a é diferente de zero ao quadrado dá positivo, vezes a assume o mesmo sinal de a. Ou seja, para delta igual a zero, a função é zero em x igual a menos b sobre 2a, e a função tem o mesmo sinal de a para qualquer outro valor de x. Tá? Depois monta no gráfico, só cortando o eixo dos x. Legal. Legal. Se delta for negativo, menos delta é positivo. Tá certo? Se delta é negativo, menos delta menor que zero, menos delta maior que zero. Se menos delta é maior que zero, menos delta sobre 4a tem o mesmo sinal de a. Vou escrever assim, tá? Mesmo sinal de a. Concorda ou não? Menos delta é positivo dividido por 4a, se a é positivo, menos delta
Positivo dividido por positivo dá positivo. Sai negativo, positivo dividido por negativo dá negativo. Ou seja, se delta é negativo, isso aqui tem o mesmo sinal de A. Mas espera um pouco. Isso aqui ou é zero ou tem o mesmo sinal de A. Se ele for zero, eu vou estar somando zero com um número que tem o mesmo sinal de A. Eu obtenho o mesmo sinal de A. Se ele não for zero, ele tem o mesmo sinal de A. Aí eu vou estar somando um número que tem o mesmo sinal de A com outro número que tem o mesmo sinal de A. O resultado tem o mesmo sinal de A. Ou seja, se delta é menor que zero, a função vai assumir sempre o sinal de A. O tempo todo. E se delta for maior que zero? Se delta maior que zero, essa aqui, representação apresenta limite. Ela não me permite ver com facilidade o que vai acontecer com delta maior que zero. Porque isso aqui, às vezes, vai assumir o valor de A, às vezes não vai assumir o sinal de A, às vezes vai assumir sinal contrário ao sinal de A. Tá legal? Mas essa aqui me auxilia. Porque repara uma coisa. Vamos supor que x1 seja menor que x2. Aqui estou admitindo que tem dois valores diferentes. Se x1 é menor que x2, x1 está aqui, x2 está aqui. Se eu pegar um x entre o x1 e o x2, x aqui, x menos x1 é positivo. X está à direita. X menos x1 é positivo. X menos x2 é negativo. O que significa que isso aqui é o produto de um positivo por um negativo. O que significa que isso aqui, esse produto aqui é negativo. Vezes o a função entre x1 e x2 assume o sinal contrário ao sinal de A. Se o x estiver fora do x1 e x2, x está aqui. Ou os dois, x1 menos x2, x menos x1 e x menos x2 são os dois positivos, ou os dois negativos. Significa que esse produto dá positivo. Significa que fora do x1 e x2, a função assume o sinal de A. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Mais uma representação para a gente pensar é imaginar o que vai acontecer se eu representar aquilo numa reta. Vou fazer rapidinho aqui, ó. Se eu pegar a reta y, pegar duas funções, tá? Mas vou colocar como reta. Aqui vai ser x menos x1. Aqui. x1 está aqui. Aqui também vai cortar. E aqui eu pegar o x2 cortando aqui. Se eu pegar valores entre x1 e x2, ó, para cima positivo, para baixo negativo. Uma função assume valor positivo, uma delas assume valor positivo, a outra assume valor negativo, produto negativo. Se eu pegar valores de x, depois do x2, as duas são positivas. Se eu pegar valores de x antes do x2, as duas são negativas. Tá? Por que eu estou tentando fixar? Repara uma coisa. É bem diferente você abordar a função, estudo de sinais de função, fazendo esse tipo de coisa, trabalhando com gráfico, trabalhando com isso, do que montar aquela tabelinha e dar de presente. Gente, ó, a tabela funciona. Tá? Quando não tem saída, acabei de falar, critério de construção de verdade pelo argumento da autoridade não é totalmente inválido, mas a gente deve evitá-lo. Tá? Tá. Agora vamos brincar do seguinte, porque senão não vai dar tempo da gente... Gráfico. O gráfico é uma parábola. Falou? O gráfico é uma parábola. Ah, outra coisa. Antes de falar que o gráfico é uma parábola. Deixa eu ir. Vocês viram ontem vocês viram a aula de função do primeiro grau e viram que a função afim transforma toda PA em PA. Viram isso? Não? Uma função afim, intervalos iguais de x corresponde a intervalos iguais de y. Tá? Se você andar de 1 em 1 em x, você vai andar de alguma coisa em alguma coisa sempre em y. Tá? Que, inclusive, é exatamente isso que garante que o gráfico é uma reta.
Então, você pode caracterizar fenômenos que transformam PA em PA, são fenômenos modelados pela função afim. Tá? Táxi. Parte de uma bandeirada, em cada quilômetro que você roda, tem um valor fixo. Isso é modelado pela função afim. Preço. Função afim, na verdade, até linear. Camisa. Sei lá, R$50 uma, 2, 100, 3. Isso é modelado por função afim. Vai aumentando o número, ele aumenta em PA. Se X cresce PA, Y cresce PA. Vou voltar para o computador rapidinho, falou? Deixa eu dar uma chegada aí, meu nome. Deixa eu voltar aqui para a nossa função quadrática. Ó. Ah, não é essa não. Ó. Repara uma coisa, de propósito, aqui está a mesma coisa que eu fiz antes, só que para a função do primeiro grau, tá? O que está dentro desse retângulo, na verdade é só um índice, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento, porque como eu estou trabalhando com PA, é uma outra forma de representação de função fazer o seguinte, ó, o xn, que eu estou colocando aqui em cima, deixa eu ver se eu aumento isso, que está muito pequeno para a gente ver. 70 é muito pouco. Acho que melhorou, melhorou? Ó, o xn, esse n, na verdade, é um elemento conjunto de partida. O xn é uma função de n em R. Então, x1, x2, x3, x4, x5, x6... Imagina o diagrama de seta. 1, 2, 3, 4, 5. Do 1 vai isso, do 2 vai isso. Uma outra forma de representar a função é através de um índice. Variáveis indexadas são funções, são aplicações que partem do conjunto dos números naturais. Tá? Então, caracterizei isso aqui. Mas olha só, na função do primeiro grau, essa que eu estou usando aqui é menos 2x mais 5, aqui são os valores. Escolhi de menos 4, menos 1, 2, já está montado, eu posso trocar. Falou? Isso aqui, se eu fizer calcular o f de x, vai dar esses valores aqui. Só que quando eu subtraio um do outro, dá um valor fixo. Repare que isso aqui é uma PA, esse do lado de cá, ó, é uma PA. Qual é a razão dessa PA? Menos 4, menos 1, 2, 5, 3, razão 3. Se eu aplico essa PA na função do primeiro grau, f de x igual a menos 2x mais 5, a razão da PA que eu obtenho agora é menos 6. Na verdade, a razão está aqui, ó. Se eu escolho R igual a 3, a PA gerada vai ter razão PR. A vezes R. Tá legal? Só de brincadeirinha, escolhe uma PA aí. Razão o quê? Razão 5. Se a razão for 5, vou colocar 5, 10, 15. Ó. Aqui, ó, colocar a razão 5. 5 vai ser menos 10. É sempre A vezes a razão que você escolheu para PA. Presta atenção, a função do primeiro grau transforma PA em PA. Tá legal? A função do segundo grau, isso aí, na verdade, é o que permite, que garante que o gráfico é uma reta. A função do segundo grau não transforma PA em PA. Ele transforma PA em PA de segunda ordem. O que é uma PA de segunda ordem? Olha, aqui eu escolhi razão 3, falou? Aqui eu escolhi razão 3, escolhi a função. Pode mudar se quiser, que não vai ter tempo para a gente brincar aqui com esse programa. Não dá tempo para eu falar mais algumas coisas que eu quero, tá? X ao quadrado menos 6x mais 5, tá legal? Aí, o que eu vou fazer aqui? Escolhi razão menos 3, razão 3, está crescendo com razão 3.
Quando eu calculo, vai dar isso aqui, ó. Se eu faço esse menos esse menos esse menos esse menos esse menos esse, está aqui do lado. Repara que isso que está aqui do lado não é uma PA. Agora, se eu fizer novamente a subtração, eu obtenho uma PA. Tá? Há uma sequência cuja diferença das diferenças é uma PA, é chamado PA de segunda ordem. Tá legal? Aí a pergunta é a seguinte: toda função que transforma uma PA numa PA de segunda ordem é quadrática? Cuidado com a pergunta. Pegadinha. Toda função que transforma uma PA numa PA de segunda ordem é quadrática? Não. Repara uma coisa, que na verdade é simples o que eu falei, tá? Tanto numa na outra eu tomei o cuidado de falar que a função do primeiro grau transforma PA em PA. A função do segundo grau, a função quadrática, transforma PA em PA de segunda ordem. Tá? Mas em momento eu fiz o contrário. Eu não falei que uma função do primeiro grau é aquela que é afim C e somente C. Porque eu não fiz a volta. Tá certo? Porque a ida é fácil de provar. Não vai dar tempo. Tá? Mas a volta é mais complicada, tem no livro. Tá? Na verdade, o teorema é o seguinte. Eu perguntei se uma função que transforma PA em PA de segundo grau, uma PA em uma PA de segunda ordem é do segundo grau? Não. Ó, só de brincadeirinha aqui, essa caixinha aqui está me enchendo a paciência. Vamos lá, colabora. Só de brincadeirinha aqui, olha só. Parábola. Eu vou pegar esse P3, eu fiz o seguinte. A função f de x igual a x ao quadrado, que multiplica seno de πx sobre 2. Se eu escolher como PA esses valores aqui, tá? X igual a 1, 5, 9, 13, 17, tá legal? Jogo aqui em cima e mandei traçar o gráfico. Olha a parábola aí. Isso que está desenhado são pontos numa parábola? São. Isso é uma função quadrática? Não. Então você está brincando? Não. Não. Estou não. O que acontece é o seguinte. O teorema é: a função é uma função quadrática, C e somente C transforma toda PA numa PA de segunda ordem. Você encontrar um exemplo não é suficiente. Por isso é que fica difícil. Provar o todo não é tão simples. Provar um exemplo é simples. Aplica o exemplo lá e vê. De forma geral é simples. Provar que vai valer para todo começa a ficar um pouquinho mais enrolado de ser feito. E repara por que isso acontece, tá? Deixa eu sair dessa aqui e vir para essa aqui, quer ver? Eu desenhei no implot a função f de x igual a x ao quadrado seno de... Não me lembro qual era, assim, π. Ela é essa aqui, ó. Em vermelho. Tá legal? Quais os pontos que eu escolhi? Os pontos que são máximos. Os pontos de máximo são pontos sobre uma parábola. Tá? Não é difícil até perceber. Por quê? Pelo seguinte. Ó. Se eu faço seno de πx sobre 2 virar 1, isso aí vira x ao quadrado. Só que ele vira 1 se eu escolher valores que constituem uma PA. Tá certo? Então, na verdade, você garante que um modelo funciona com PA, ou seja, você garante que é uma função quadrática se ela transforma toda, porque toda essa função não transforma. Se ela transformar toda PA em PA de segunda ordem, ela é quadrática. Essa é uma forma de caracterizar problemas de modelagem. Vou voltar para cá, tá? Isso é uma forma de caracterizar problemas de modelagem com função quadrática. Tá? Só que, com frequência, como é complicado você garantir que em determinado fenômeno, qualquer PA que eu pegue, você consegue fazer isso se você trabalhar no campo do discreto. No discreto isso dá. Eu
Então, um exemplo que o mestre Wagner deu, que foi excelente, é uma reta, outra reta. Em quantos pontos essa reta se encontra? 1. Se eu desenhar outra reta, 3 retas, 2 retas, uma reta, 0 ponto. 0 ponto. 2 retas se encontra 1 ponto. 3 retas se encontra em 3 pontos. 4 retas, número máximo. Número máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 retas, 6 pontos. Tá? Eu não vou montar o problema, mas ele está trabalhando no campo discreto. Ele perguntava qual o número máximo de pontos que você obtém. E eu me lembro dele ter feito, foi uma aula que eu assisti dele já tem algum tempo, que ele mostrava que isso aí acabava transformando PAs em PAs de segunda ordem e modelou para uma função quadrática. Aqui dá para fazer numa boa, porque você está trabalhando no campo do discreto. Então, você sabe que vai funcionar, você está preocupado com uma situação em que vai dar o discreto. Aí, como com frequência isso acontece, essa forma de abordar é muito boa. Vamos ver aqui rapidinho uma coisa, eu quero passar um problema para vocês, tá? Como é que você garante que a função quadrática tem para gráfico uma reta? Legal, acabei de falar uma besteira ao vivo e a cores. Olha só, como é que você garante que a função quadrática tem para gráfico uma parábola? Primeiro, toda parábola é gráfico de função quadrática? Não. Não. No sistema cartesiano, parábolas que são gráficos de função quadrática são parábolas com concavidade, com eixo vertical, com eixo de simetria vertical. Tá? Aqui também dá para provar com isso aqui que existe uma simetria nele. Tá? Ali também existe uma simetria. O eixo de simetria você prova. Mas uma forma boa é você conseguir realmente fazer todas as parábolas, elas são semelhantes. Tá? Parábola, elas só variam para uma escala. Tá legal? Eu precisei desenhar uma prova que tinha um monte de parábola. E eu sabia disso. Aí o que eu fiz? Eu fui no Implot, desenhei x ao quadrado. Aí o que eu fazia? Eu cortava, montava o sistema cartesiano e cortava o pedaço da figura que eu queria e encaixava. Porque se eu aumentar a figura, se eu pegar a parte de baixo da parábola, aqui tem uma parábola. Ó. Se eu pegar só esse pedacinho da parábola e ampliar, ela fica assim. Tá certo? Se eu afastar e ver a parábola de longe, ela vai ficar assim. Tem como provar? Nosso tempo vai dar, e é assim que faz por homotetia. Ó, quem quiser brincar é mole. Pega o x ao quadrado. Aí pega o ax ao quadrado. Tira uma reta aqui. Pega isso aqui valendo k. Quem é esse? K ao quadrado. Pega esse aqui. Essa reta aqui vai ser y igual a kx. Vê se concorda comigo. Substitui x por k, você vai ter k ao quadrado. Tá certo? Se você iguala kx a ax ao quadrado, considerando que a é diferente de zero, se corta, o x é a sobre k. Então, isso aqui é a sobre k. Se isso aqui é a sobre k, calcula esse de k. A sobre k vezes... É a sobre k mesmo? Estou falando besteira. Não, aqui vai dar... Se eu substituo o x, dá a ao quadrado sobre k ao quadrado. Isso está errado. Isso é k sobre a. K sobre a. Tá certo? Isso aqui é k sobre a. K sobre a. Aqui vai dar k ao quadrado sobre a ao quadrado, dá k ao quadrado sobre a. Faz isso aí direito depois, tá? O que acontece é que você tem uma semelhança desse triângulo aqui com esse triângulo aqui. Tá legal? E como isso vai acontecer sempre na razão, acho que é k sobre a razão, tá? Numa razão que independe do valor que você escolher para x, o que você vai ter é que para qualquer reta que eu pegue, você vai pegar, você cria uma homotetia. E com isso você garante que as parábolas são semelhantes, tá? As parábolas têm semelhança. Só que eu quero fazer uma outra brincadeira. O que caracteriza uma parábola? O que é uma parábola? Geometricamente. O que é a parábola? Isso. A gente precisa de um ponto fixo.
precisa de uma reta, não é isso? Diretriz, foco. Se eu pegar pontos equidistantes, e daí é que você prova que a função, que o gráfico da função quadrática é uma parábola, tá? Se eu pegar pontos que são equidistantes, ó, aqui é o foco, a diretriz, tá? Se colocar o sistema cartesiano até aqui, se eu quiser, ó, pronto. Tá? Essa distância daqui até aqui é igual a essa daqui até aqui, essa distância daqui até aqui é igual a essa daqui até aqui, essa distância daqui até aqui é igual a essa daqui até aqui. Qualquer ponto da parábola, a distância da parábola ao foco é igual à distância da parábola à diretriz. Tá legal? Vamos saber disso. Tá? Tem como provar, a partir daí, que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Aí, que é para fechar nossa brincadeira com o nosso horário, que é sempre apertado, vou fazer o seguinte, eu vou apresentar um desenho, tá? Mais bonitinho. Circunferência. Concêntrica. Concêntrica, não reclama não, hein? Tá certo? Meu nome não é Wagner. Tá certo? E ainda tem um outro problema. Abstração. Tá certo? Dizia um professor meu que geometria é a arte de pensar certo com figuras erradas. Tá certo? É uma desculpa para quem não sabe desenhar. Né? Olha só. Eu tenho desenhado lá. Tá legal? Vou desenhar tangente a essa reta paralela a x, y. Desenhar tangente à circunferência paralela a x. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto estão sobre uma parábola. Como é que eu sei disso? Eu fiz em casa. Você pode... espera, ó. 1, 2, 3... Vou colocar de 1 em 1, tá? Tem que ser em PA. Circunferências concêntricas de raio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu traço retas paralelas ao eixo do x, tangenciando essas circunferências. Tá? Os pontos de encontro dessa reta, que não seja ponto de tangência, com as demais circunferências, tá? Com a primeira, com a segunda, vai formar, vai constituir pontos de uma parábola. Que parábola é essa? Ou seja, qual a lei, qual a função dessa parábola? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, só para vocês verem que aqui tem, ó, eu desenhei ela no Word. Engraçado, no Word eu desenho bem, sabia? Não sei porquê. Ó. Aqueles pontos destacados são pontos de uma circunferência. São pontos de uma circunferência, isso é o óbvio, eu estou mal hoje, hein? Conta para ninguém. Os pontos destacados estão sobre a circunferência, por quê? Porque eu peguei de cima da circunferência. Mas eles fazem parte de uma parábola. Me conta aí, como é que você mostra isso? Olha só, o foco, na verdade, é o ponto azul. Repara que, e quem é a diretriz? Y igual a menos 1? Y igual a menos 1? Menos 1 meio. É menos 1 meio? Olha só. A distância daqui até aqui é 1, não é menos 1 meio não. Isso aqui vai ser o vértice dele. A parábola passa aqui. A diretriz é essa aqui. Tá certo? O foco está aqui. Me diz uma coisa, qual é a distância do foco a esse ponto?
1. Do ponto ao foco, 1. Qual é a distância daqui até aqui? 1. Qual é a distância daqui até aqui? 2, o raio. Qual é a distância daqui até aqui? 2. Qual é a distância daqui até aqui? 3. E daqui até aqui? 3. Então significa que esses pontos são pontos de uma parábola. Tá? E necessariamente, o vértice dessa parábola está no menos 1/2. Por quê? Porque a distância daqui até aqui tem que ser a mesma daqui até aqui. Ou seja, a distância do vértice ao foco tem que ser a mesma distância do vértice à diretriz. Então, a parábola que eu quero é isso aqui. Ó. Qual é a equação dessa parábola? A expressão dessa função. Hein? Mais de uma forma de fazer isso. Uma das formas que eu poderia pensar, pega 3 pontos, né? Repara uma coisa. Pela simetria, o eixo de simetria disso aí é o eixo Y. Então, essa parábola não tem o B, ou seja, o B dela é 0. É uma parábola na forma x² mais c, para que ele tenha simetria em cima do eixo Y. Tá certo? Ax² mais c, mais o c é menos 1/2. Então, essa parábola, a expressão vou escrever como y, igual a ax² menos 1/2. Mas essa parábola, quando x for 1, o y tem que ser 0. Então, necessariamente, o a é 1/2. Então, essa parábola é y igual a 1/2 de x² menos 1/2. O cuidado de chamar de y ao invés de usar f de x, que a gente usa. F de x é o y. A cada ponto, o f de x assume os valores, a função assume os valores que representado no gráfico vai te dar o y. Mas f de x é um aspecto da coisa. Isso aqui é a equação de uma curva. F de x igual a 1/2 de x² mais 1 não é a equação de uma curva, é a expressão de uma função que tem para gráfico uma curva. Tá legal? Gente, nosso tempo estourou, teria mais coisas para fazer, mas já passei do tempo. Tá? Obrigado, gente. Espero que eu já te respondo. Falou? Falou, obrigado, gente. Até de tarde.